de áudio, de microfone, porque na live passada que a gente fez com a Cláudia, peraí que eu vou marcar o comentário aqui. Na live passada que a gente fez com a Cláudia, falaram que não estavam ouvindo, né, a gente. Então ops, como é que eu faço para marcar aqui? Não tá aqui. Você tá aqui. Muito bem. Pera que agora vai marcar, eu acho. Só um minutinho, gente. Opa, acho que agora vai marcar. Marcou. Bom, então na outra live que eu fiz com a Clau, um pessoal reclamou de som, que não estava ouvindo direito o som, né? E dessa vez eu comprei microfone e comprei uma luz para deixar mais iluminado. Então realmente eu preciso saber se está todo mundo me ouvindo, que a ideia é melhorar o som. Beleza? Vamos então começar a falar um pouquinho aí da questão de rompimentos. É um tema que eu estou trazendo desde segunda-feira. Recebi muita mensagem, recebi muita coisa bacana em relação assim da história que muita gente vem e compartilha comigo com muita amorosidade, com uma transparência bonita até de ver até pessoas que não me conhecem. Então eu fico assim muito agradecida mesmo. Algumas pessoas são muito generosas, vêm, fazem comentários, fazem elogios. E realmente eu falo assim, que o meu objetivo com esse Instagram, ele realmente é trazer uma questão de palavra de positividade. Eu acho que aqui eu não trago nem 0,5% do que eu pude aprender com o plano espiritual, que eu pude aprender no meu desenvolvimento no centro espírita. Então assim, o que eu puder trazer para vocês, alguma coisa que também faça vocês se sentirem um pouquinho melhor, com certeza eu vou compartilhar isso com vocês. Coloca coraçãozinho aí, gente, pode colocar coraçãozinho. Mas eu comecei falando segunda-feira uma coisa que chamou a atenção de muita gente, que foi a questão da gente falar dos rompimentos com nós mesmos, né? Eu acho que antes da gente pensar na questão somente de rompimentos, a gente tem que pensar muito nessa questão do rompimento que a gente faz com a gente mesmo. Quando você pensa em rompimento, o que você geralmente pensa? A gente sempre associa rompimento a um casamento que não deu certo, a algum namoro que não foi pra frente, a alguma amizade que se rompeu, ou algum problema familiar que a gente não conseguiu adquirir, né, essa harmonia no relacionamento. A gente sempre está associando isso ao outro. Então a gente sempre coloca o outro, o estar bem com o outro em primeiro lugar, para que então depois a gente esteja bem com a gente mesmo. E aí, esse estar o outro em primeiro lugar, ele acaba meio que tomando um maior peso, aí vamos falar em uma questão matemática, ele acaba tomando um maior peso em como você reage quando esses rompimentos, essas perdas acontecem na nossa vida. Porque você dá tanta importância no que o outro vai pensar em relação a você, no que o outro vai agir em relação a você, no como você foi traída, no como isso aconteceu, que você não olha para você com um pouco mais de amorosidade, de carinho, de indulgência. Eu falo que todo relacionamento, e tem gente que não concorda com isso, e tudo bem, e todo relacionamento, ele é sempre 50% de responsabilidade de cada uma das partes. Para a gente ter um relacionamento 100% sendo realizado, concretizado, a gente precisa que 50% das partes contribuam. É como uma formação. Eu queria achar um elo aqui, mas eu não achei. Mas é como uma formação de elo, né? Então eu acabei pegando esse potinho e eu falo assim, o que eu tenho em comum, né? Quando a gente está falando numa criação de elo em relação a uma pessoa, a gente tem uma parte e a outra parte, onde elas se encaixam de forma harmoniosa e ao equilíbrio. O potinho se fecha. Se eu tenho uma parte, se vamos supor que aqui, aonde eu coloco aqui a tampinha, fosse fechada, a hora que eu for tentar colocar isso no meu pote, o que vai acontecer? Não vai entrar, né? Ou seja, não forma elo, não forma conexão. Por quê? Porque eu não tenho um ponto em comum que faz com que isso aconteça. Todos os relacionamentos que a gente tem são exatamente isso. A partir de um momento que esse relacionamento nasce, ele tem uma origem. Quando a gente está falando de relacionamentos afetivos, a gente está falando primeiramente de todo um processo que se dá quando a gente está entrando num namoro, num casamento. Então a gente tem sempre uma questão de atração física, a gente tem uma questão de atração até por gostos em comum, a gente tem alguma atração financeira, pode ter relacionamentos que se dão de formas financeiras, enfim, a gente tem um ponto em comum deste relacionamento. Quando a gente entra num relacionamento de amigo,
Geralmente, eu falo que esse é um dos relacionamentos que mais traz um aprendizado. Por quê? Porque a questão do relacionamento com o amigo, geralmente ela está atrelada ao interesse em comum que você tem de relacionamento, por simplesmente vocês gostarem de estar junto. Geralmente os relacionamentos entre amigos se dão de forma que o elo de conexão é a sinceridade, né? Eu até acabei trazendo aqui um pouco para vocês, tem um livro muito legal, que eu vou ler depois para vocês um pedacinho, que se chama As Dores da Alma, que é daquele mesmo espírito que eu li, do Hamed, que fala do Renovando a Atitude. Esse livro, ele traz exatamente vários pontos, principalmente das questões das dores da alma. Então ele traz a questão de perdas, morte, rompimentos, depressão, pânico. Ele traz muito isso dentro de uma visão espírita, né? E uma das coisas que ele fala aqui é exatamente isso. A partir do momento que um relacionamento deixa de ter qualquer tipo de sinceridade, ele deixa de existir, né? Então vamos pensar assim, um monte de gente me mandou uma pergunta assim: como é a hora de sair de um relacionamento? Como eu faço para esse ciclo acabar comigo? Como eu faço para eu não me envolver mais com homens? Que nem eu recebi várias de pessoas falando assim: como eu faço para não me envolver mais com homens que já têm um outro parceiro e me querem como um amante, né? Ou como um amante, homem, mulher, também casado, isso acontece bastante. A gente tem que pensar que você tem que ser primeiro de tudo, ser muito sincero com você mesmo, né? Quando a gente fala da questão do elo, da conexão, vamos pensar nessa questão dos relacionamentos afetivos, né? Quando você olha para um parceiro que te propõe um relacionamento ali, ele extraconjugal, desse rapaz ou dessa mulher, o que ele está propondo para você? Ele está propondo para você muito mais um relacionamento carnal. E vamos ser bem sinceros, gente, não vamos ser hipócritas de achar que não é. O que vocês dois vão estar procurando? Sexo. Existe uma afinidade sexual e é isso que funciona. Caras que geralmente, mulheres que geralmente que traem, né, bastante, que tem isso, essa capacidade de ter um segundo parceiro constantemente, de forma escondida, são pessoas que geralmente gostam muito de fazer sexo, são pessoas que geralmente são boas de cama, e o que acontece? A pessoa que é essa segunda parte inserida, que não deveria estar no jogo todo, no balaio todo, ela acaba tendo uma atração porque fala: eu tenho uma satisfação preenchida. Eu sinto prazer, eu fico muito bem, nossa, é maravilhoso, dá tudo certo, bibibi. Acontece isso muito. Então a gente tem que pensar que esses elos acontecem dessas formas, através de conexões. Existem, por exemplo, também relacionamentos dentro da família. Algumas coisas da família estão relacionadas porque é pai e mãe, avô, o irmão, e às vezes a gente acaba tendo uma conexão muito mais de sangue. E aí vem um desafio diferenciado para esta união, né? Mas não que ela seja imune a rompimentos, mas tem um desafio maior e que também existe um elo, que geralmente é esse elo de você estar ali com interesses familiares, você ter uma questão de dinheiro, você ter uma questão de ter um pai doente, um pai que você precisa dar uma ajuda melhor e cuidar, enfim, existe um elo nisso tudo. Quem me perguntou, gente, chama As Dores da Alma, tá? Depois eu coloco até esse livro aqui no meu opção de livros lá. E a outra opção, outro tipo de relacionamento que a gente tem são os relacionamentos de amizade, né? E geralmente, como eu falei, esses elos se dão através, principalmente da sinceridade. Achei uma descrição muito legal que a gente pode acrescentar aqui, como identificar cada tipo de relacionamento que você tem na sua vida para a gente começar a pensar. Um primeiro tipo de relacionamento que ele fala são de atividades habituais, que são aqueles relacionamentos que a gente tem no dia a dia, que são das atividades mais corriqueiras. Então, por exemplo, se você pratica um esporte e você vai lá num grupo que se encontra e vai sair para a rua para fazer o esporte. Ou então, um outro grupo que vai para a igreja. Ou então o seu grupo de atividades no trabalho, aquele grupo que cada um senta numa baia, vocês se encontram, hora e mexe, vocês estão ali juntos para almoçar, para comer, para conversar, mas na hora de ir embora cada um vai para sua vida. O segundo grupo que ele tem são os de vantagens recíprocas, né? Eles são muito mais unidos pela profissão que eles exercem, né? Eles estão juntos,
de forma física, porém eles não estão intimamente ligados, né? Esses dois primeiros grupos, eles são os grupos que têm mais assim facilidade, entre aspas, de rompimento, porque o elo de conexão ele não é tão fixado na questão da sinceridade e de que realmente não exista uma dualidade muito interessante quando cria-se relacionamentos, que é admiração e inveja, né? Estima e competição, afeição e orgulho. Geralmente os relacionamentos sinceros, os relacionamentos que realmente são duradouros e que têm essa capacidade de permanecer, de trazer crescimento pra gente, eles não têm essa dualidade, né? Dificilmente você tem um amigo que você estima muito, que você deseja o bem, que você torce por ele, mas que ao mesmo tempo você sinta inveja, né? Isso não é amizade, isso deixa de ter. Ou então que você tem uma certa competição, seja em qualquer área profissional, relacionamento dessa pessoa, você falar, inveja a vida do cara, enfim. Quando isso existe, isso deixa de ser um relacionamento verdadeiro e uma amizade. Então, é inevitável que aconteça algum tipo de rompimento, porque vai chegar uma hora que realmente não tem mais sintonia de contato. E aí, ó, cada um vai pro seu. Um terceiro grupo que eu achei legal, que são de décadas diferentes, né? São aquelas afinidades que a gente tem de vidas passadas, né? Que elas possuem uma intimidade muito carinhosa e extremamente respeitosa, né? Elas geralmente não conseguem trabalhar junto, porque realmente não conseguem inserir um ponto aonde envolva tantas questões materiais, principalmente quando a gente fala de trabalho, a gente está falando da questão financeira, mas ela consegue manter um relacionamento duradouro aí, que geralmente pode durar anos da sua vida. Outra, a gente tem os itinerantes ou transitórios, né? Que são aquelas pessoas, aqueles relacionamentos que entram na nossa vida num determinado momento de algum ciclo que você tem que passar ou então a pessoa tem que passar. Então, às vezes a pessoa está passando por uma doença e você consegue auxiliá-la de alguma forma para que ela, sei lá, busque uma espiritualidade. Talvez, por exemplo, esse relacionamento que a gente tem aqui de pessoas que vêm, começam a assistir live, começam a assistir stories, a gente cria um relacionamento, uma comunicação, onde você me manda pergunta, eu respondo, eu sempre respondo todo mundo. Chega um ponto que você já consegue seguir seu caminho aí sozinho. Você adquiriu o que você precisava para aquele momento, eu consegui fazer o que eu precisava para aquele momento que fosse impactá-lo de alguma forma e cada um segue o seu caminho. É um tipo de relacionamento que existe. E outra a gente tem que são os relacionamentos íntimos e permanentes, né? São de afeto mútuo e se conserva assim indefinitivamente, assim, né? A intimidade é tão grande que dificilmente esse relacionamento vai se romper. É um relacionamento de amizades que a gente traz vidas após vidas, vidas após vidas. Eu falo que esse tipo de relacionamento íntimo e permanente, geralmente a gente está associado, pensando numa visão mais espírita, com os nossos mentores, né, com os nossos guias, porque eu sinto que os nossos mentores, eles são esses tipos de amigo que, independente de você estar bem ou de você estar mal, ele vai estar do seu lado, te orientando, te intuindo e, obviamente, respeitando o seu livre-arbítrio de você escutar e seguir, talvez, com um conselho que ele dê uma sussurradinha aí no seu ouvido ou um sinal que ele passe para você de alguma forma, ou então, realmente, você seguindo e fazendo aquilo lá, né? O mais interessante que a gente tem que pensar, e por que eu tô falando tudo isso, gente? Para vocês começarem a ter uma construção básica de relacionamento na vida de vocês. Não é simplesmente ser amigo do fulano e no dia seguinte já tá todo mundo trocando mensagem. Isso é muito comum acontecer. Tá todo mundo trocando mensagem, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí na primeira vacilada, a pessoa que falava eu te amo, vira as costas para você e tipo, sabe a fulana? Então, blá 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 blá. Eu quero falar, gosto de falar disso porque realmente a gente está numa era que eu discuto muito isso com meu marido, né? A gente está numa era onde a gente tem o acesso ao digital, que é essa questão do Instagram, do YouTube, do Spotify, do Twitter, sejam todas essas redes sociais que deram essa capacidade para a gente de não só melhorar a comunicação, mas de a gente começar a criar novos conexões, né, com pessoas de outros países, com pessoas em outras localidades, com pessoas dos diferentes tipos sociais
e onde a gente consegue trazer, de certa forma, todo mundo para a mesma base, né? Então a gente gera uma certa igualdade de acesso a informações de qualidade, a crescimento e oportunidades, porque está todo mundo no mesmo balaio, né? Não é porque um tem o iPhone e o outro tem o Samsung, o que tem iPhone é melhor do que o que tem Samsung. Não, a gente está no mesmo ambiente, então todo mundo tem a mesma oportunidade se todo mundo procura a coisa que edifica e cresce, né? E uma coisa muito interessante da rede social que ela traz, que ao mesmo tempo que ela traz essas conexões, ela também traz muitas conexões não tão sinceras, né? Porque dependendo do ambiente que você tá, eu vou trazer um exemplo pessoal meu, existe muita questão do interesse. Então a pessoa, por exemplo, ela... Queria estar gravando aqui o som, mas não estou conseguindo, agora vamos ver. A pessoa, ela acaba fazendo o quê? Ela vê que você às vezes tem um Instagram interessante, que você tem uma conta bacana, um número grande de seguidores, alguma coisa interessante que pode, beleza, eu acho que a fulana de tal pode me ajudar a me promover, bibibi, isso pode muito acontecer. E a pessoa começa a entrar em contato com você, te mandar mensagem, ser sua amiga, isso, aquilo, aquele outro, a gente sabe que isso acontece demais. No primeiro vacilo, que às vezes, e aí que tá o ponto, quando a gente está falando de amizade verdadeira, que é uma coisa assim, nem sempre a gente tá bem. A amizade verdadeira é aquela que a gente consegue mostrar 100% do nosso lado mais desagradável. Então, quando essa pessoa vê essa situação, o que ela faz? Ela fala, não sei se eu gosto da Anitta, não sei, eu acho que a Anitta é invejosa, acho que a Anitta é isso, acho que a Anitta é aquilo. E começa a criar julgamentos porque a pessoa realmente não teve tempo para te conhecer de verdade. Qualquer relacionamento exige certa maturidade. Não tem como a gente virar pro meu vizinho aqui, que acabou de mudar na rua, num país que eu nunca vim na vida, e é porque eu fui lá falar bem-vindo ao bairro, eu me tornei a melhor amiga dele e agora a gente vai ser, eu te amo, amiga, eu te amo. Não é assim que as coisas funcionam. Relacionamento tem que construir com base, tem que construir com sinceridade. E é o que eu falei, a conexão, os 50% de responsabilidade das duas partes, elas têm que estar dispostas e disponíveis a enxergarem o seu pior e a oferecerem o seu pior ao outro de forma extremamente harmoniosa. Eu tive uma situação muito interessante com uma colega que foi uma pessoa que foi uma colega minha há um tempo atrás, e a pessoa ela não gostou muito do que eu falei na época, mas eu sempre trouxe muito a verdade para o nosso relacionamento. Quem me acompanha aqui mais tempo, quem me conhece na intimidade, sabe assim, se tem uma coisa que eu não gosto, e isso é uma coisa que eu discuto muito com meu marido, que a gente sempre fala, de mentira. A gente não gosta muito de mentira. Quem já pôde passar por traição em relacionamento, quem já pôde conviver com pessoas mentirosas, sabe o quanto uma mentira pode destruir uma família, pode destruir um ambiente, pode destruir muita coisa. E eu e meu marido, a gente sempre fala, né, que não existe mentira grande ou mentira pequena. Existe mentira. Se eu perguntei pra você se você comeu a bala e você fala que não, mas você comeu a bala, é a mesma coisa você falar pra mim, não, eu não roubei o banco e eu roubei um banco. Você mentiu igual nas duas situações, né? E uma das situações que teve, essa pessoa estava fazendo uns stories, colocando na internet, tal, que ela estava fazendo uma viagem, algumas viagens aí para o meio que ela, de comunicação dela, tal. E numa desses stories que aconteceu de falar assim, começar a falar, porque ela estava viajando na business, porque a gente viaja, a pessoa, não. Quando você viaja na classe econômica, que é animal class, e aí quando falou isso animal class, aquilo meio que me tocou e eu falei, mandei assim, falei, putz amiga, não faz isso, porque é complicado você chamar a classe econômica de animal class. Eu sei que pode ser num tom de brincadeira, mas tem gente que às vezes pode não te conhecer e tá ouvindo os seus stories neste exato momento e vai te achar arrogante, vai te achar medíocre. Por quê? Porque a gente está falando que a questão é, quem às vezes está viajando na classe econômica, é aquilo só que ela pode fazer. E às vezes ela juntou dinheiro durante uma vida para fazer uma viagem. Independente que a business é melhor, com certeza a business é melhor. Mas talvez aquilo lá seja um puta esforço. E aquilo às vezes a pessoa vai pegar como uma ofensa se chamando de animal. Algumas pessoas podem simplesmente olhar para aquilo e falar, quanta bobagem.
ou outras pessoas realmente pode levar para o lado mais ofensivo. Por isso que eu falo que a rede social, ela é muito legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado no trazer essa comunicação. A gente tem que usar para trazer coisas boas, né? Para a gente auxiliar as pessoas a não tomarem atitudes de rompimentos tão imediatistas, né? Porque quando a gente toma um rompimento, a gente faz um rompimento mais imediatista, a gente gera aquela consequência do quê? De mágoa, de culpa, de remorso, a gente acaba tendo uma saudade que dói, a gente acaba ficando entalado e aí fica aquela questão de dar indireta, de querer saber como é que tá, e faz uma fofoca aqui, faz uma fofoca ali, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente vai fazer um rompimento, prestem atenção o motivo que está levando vocês a fazer esse rompimento, né? Não tome uma atitude impulsiva. Por isso que eu falo, no mesmo tempo que leva para construir uma amizade extremamente bacana, a gente também precisa de um certo tempo para romper quando não existe mais essa conexão, né? E eu falo aqui, né, uma coisa que eu achei legal quando eu estava lendo aqui, que ele fala assim, e quando é a hora mesmo, né? Foi uma das perguntas que mais veio, quando a gente acha que é a hora de gerar esse rompimento. Primeiro, né, quando você vê que não tem mais sinceridade. Isso a gente percebe. Uma coisa que eu gosto muito do bom senso da Cláudia, que a gente sempre conversa sobre isso, a gente está na Terra, né? Independente, eu acho assim, muita gente ainda não acredita na questão espiritual, muita gente ainda acha que é balela, mas eu tenho uma doutrina que eu sigo, né? Eu sou espírita, eu pratico bruxaria, eu estudo outras doutrinas, doutrinas espiritualistas que me trazem um conhecimento em relação a estas formas de vidas não materiais e como eu vivo hoje. Então me abre, né, me expande a cabeça nesse sentido. E uma coisa que eu falo, que eu e a Cláudia a gente conversa, que eu acho muito sensato, a gente está na Terra, e dentro, quando a gente estuda no Espiritismo, a gente tem a Terra nesta etapa que ela está como uma fase de provas e expiações, né? O Espiritismo ele dá esse nome de provas e expiações, né? Então, o que acontece, né? A gente não está aqui para ser 100% agradável. A gente realmente está numa fase do nosso processo evolutivo, planetário, espiritual, que a gente precisa passar pelas provas e expiações. E provas e expiações vão vir carregadas de mágoas, de desprezos, de injúrias, de calúnias, de mortes, de desafetos, de rompimentos, de várias coisas que não vão trazer pra gente o nosso melhor, que é aquele 100% do nosso desagradável, né? A gente sabe que não vão trazer essas situações todas as vezes. Então, o que a gente precisa começar a fazer é realmente ter um pouco mais de compreensão do processo que nós estamos. E aí eu volto no ponto que eu comecei a falar durante essa semana, que é a questão de você evitar os rompimentos com você mesmo. Não tem ninguém melhor no mundo para saber o que é melhor para você do que você mesmo. Não é a taróloga, não sou eu, não é o pêndulo, não é a Cláudia, não. A melhor pessoa que tem a capacidade de saber o que é melhor para você mesmo neste momento é você. E você tem essa capacidade intuitiva, se você quiser, de parar, pensar, raciocinar, olhar para o seu cenário e ver quais são as suas possibilidades dentro das suas condições. Uma moça me mandou uma pergunta essa semana que ela falava assim: eu tento fazer tudo direito, vou no centro espírita, faço isso, faço aquilo, mas eu não consigo perdoar isso, perdoar aquilo. O que você acha que eu devo fazer? A minha resposta ela é sempre a mesma, gente. Eu falo assim, eu não tenho a condição de falar o que você deve fazer, porque primeiro, eu não sei qual é a situação, eu não sei o outro lado da verdade, eu não sei qual é a sua realidade que você vive aí, eu não sei que momento espiritual você está passando, não posso falar o que você deve fazer. A gente tem que ter essa percepção. E quando a gente passa a ter essa percepção, a gente consegue aceitar e compreender melhor esses desafios que a vida traz. E como que a gente faz para começar a ter essa percepção? É realmente parar, encerrar de ter os rompimentos que nós temos com nós mesmos todos os dias. A gente rompe, a gente tira algo de nós para colocar do outro. Por quê? Porque a amizade do outro ela é muito importante para mim.
Tá, por que ela é muito importante para você? O que ela te traz de benefício? Ah, ela me traz isso. Ok. E qual que é a sua parcela de responsabilidade para esse resultado que gera quando gerou esse vínculo? A sua parcela é para ser um vampirismo e você sugar do outro aquilo que te satisfaz e que preenche o seu buraquinho, o seu vazio? Ou você trabalha em conjunto com esse relacionamento para que realmente ele funcione e dê certo? E aí sim, o rompimento nem tem muita chance às vezes de acontecer. Por quê? Porque vocês estão alinhados, vocês estão em sincronia, vocês estão em harmonia. E isso faz com que flua de forma natural. E quando isso acontece, geralmente a gente não anula nada dentro de nós. A gente tem a capacidade de ser 100% verdadeiro no nosso desagradável para o outro. Por quê? Porque o outro entende que aquilo também é seu. Quando a gente tem essa questão de romper os nossos desejos, e eu falo, gente, é rompimento diário, tá? É rompimento que a gente faz no que a gente gosta de comer, no que a gente opta em assistir na internet, no que a gente gosta de se vestir, no que a gente gosta de assistir televisão. Por exemplo, internet. Eu já ouvi muita gente vindo aqui dar dica falando assim: ah, mas eu não tenho a fulana de tal no meu Instagram porque ela me fez mal, bababá, eu bloqueio ela, tá? Bloquear, às vezes num certo momento, ele realmente é muito interessante porque você evita o contato. Mas a pessoa, em contrapartida, o que ela faz? Ela tem uma conta falsa no Instagram. E ela segue todas as pessoas que ela odeia. Por quê? Porque ela gosta de saber o que está acontecendo. Então, se você não rompe esse tipo de atitude, de hábito, de vício comportamental, você também vai ter uma certa dificuldade para mudar, para conseguir ter mais prosperidade, para conseguir fazer com que as coisas fluam melhor na sua vida. Mesma coisa quando a gente está falando de hábitos e vícios alimentares, de drogas, de bebidas, é a mesma coisa. Se você não romper isto, você não consegue mudar. O legal que a gente tem que pensar que todo rompimento, né, toda a separação, todo o processo não é uma perda, mas é uma nova capacidade de transformação. A gente precisa se transformar. Eu já falei aqui algumas vezes que para você realmente crescer e você mudar um pouco o seu patamar vibracional, pensando aí novamente numa visão espírita, não tem como você continuar frequentando o centro espírita, fazendo o curso de mediunidade, indo lá da passe, bonitinho, só que ainda você continua se drogando dentro de casa. Ou então você vai para balada e você continua só enchendo a lata. Não existe equilíbrio, não consegue ter. Vai chegar uma hora que um dos lados vai pedir que você tome alguma atitude. Falou, ou você fica aqui ou você vai para lá. Porque não tem como a gente trabalhar junto. Não existe harmonia. E aí o que você tem que fazer para que haja essa transformação no seu patamar de evolução? Um rompimento. Você rompe, opta em romper, parar de beber. Por quê? Porque eu quero sim, não quero ser santa, não quero ser canonizada, mas eu quero poder usar de uma energia espiritual de mais abundância, de mais prosperidade e trabalhar muito melhor nas minhas dores de forma harmoniosa e ter uma vida mais feliz desse jeito. E a bebida, talvez, ela me levasse para o caminho totalmente oposto. Então vocês entendem que para que a gente possa ter transformação, alguns rompimentos devem acontecer. Quando a gente está falando de rompimentos dentro da questão familiar, Anitta, mas eu vou romper com a minha mãe? Às vezes precisa. Né? Eu falo que assim, né, eu já até falei aqui nos stories essa semana que fala assim, né, inimigos na vida passada, parentes nessa família, nessa presente encarnação. E é muito verdade isso, porque a gente precisa aprender. De novo, estamos num momento de provas e expiações. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas, né? E o aprender a se relacionar com as pessoas exige que a gente venha de forma juntas. Porque talvez, se vocês viessem somente como colegas de trabalho, aqueles das atividades habituais, no primeiro momento de estresse entre vocês dois iam falar, tchau querida, sabe? Eu não quero saber mais de você. Para uma mãe, para um pai, para um irmão, você vai pensar mais, você vai ter a capacidade de raciocinar, usar o seu neurônio para realmente colocar na balança o quanto aquele relacionamento lhe traz algum benefício e como você pode fazer ajustá-lo a melhorar. E de novo, falando dos 50%, 50% é responsabilidade nossa. Então,
Eu falei aqui essa semana e a gente tem que pensar, se eu quero que algo mude, eu preciso ser o ponto de partida de mudança. Eu vou mudar minha postura, eu vou mudar meu jeito de agir, o meu jeito de olhar para o outro, o meu jeito de não de pensar, mas não estou mudando porque o outro está pedindo. Eu estou mudando porque é isso que eu quero fazer e é isso que eu tomei como consciência de que realmente é da minha essência, é a minha verdade. Eu estou sendo sincera comigo mesmo porque eu quero melhorar, porque eu quero crescer, porque eu quero ser feliz. Então você toma essas bases fundamentais que vão sustentar a sua decisão. Se o outro lado olhar para você, a Anitta está fazendo todo esse mimimi todo aí agora ela é santa, agora ela vem falar de espiritualidade aí, bibibi, é uma decisão dela. Ela pode não gostar. Só que a decisão de partida ou a decisão de continuar no mesmo padrão vibracional é da pessoa, não é mais sua, né? E você não precisa voltar à estaca original para poder agradá-la e fazer com que ela fique do seu lado. Por quê? Porque você vai estar sendo muito infeliz. Então a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente está falando da questão dos rompimentos, pensa sempre primeiro o que você rompeu com você e isso vai refletir em como os seus relacionamentos estão hoje, né? Tem gente que fala assim pra mim, mas eu tenho muita dificuldade de fazer rompimento, de ter os meus rompimentos amorosos. Teve uma moça que me mandou isso, eu acabo tendo muito relacionamento com um ex-namorado meu, que hoje está casado, tal. Veja qual tipo de rompimento que você precisa fazer no padrão comportamental seu, para que você possa ter essa transformação e receber por merecimento um parceiro que seja 100% ali no seu relacionamento, né? Não esteja dividindo você com outra mulher. Então veja o que é necessário romper. Às vezes o que você está buscando, que é só um cara bom de cama, que vai te satisfazer, que vai ser animal o sexo entre vocês, talvez seja isso que você vai conseguir carregar para a vida inteira. Quando a gente estiver com 60, 70, 80 anos, a nossa vida sexual não é a mesma. E pode ter certeza que depois que tem filho, então é uma bagunça também. Então a gente tem que ter essa consciência de que conforme a gente envelhece, conforme a gente fica mais maduro, as coisas vão mudando. Os interesses individuais também vão mudando. Algumas capacidades fisiológicas vão ficando mais lentas do que quando nós tínhamos 20, 30 anos. E como que vai ser o seu relacionamento? Ele vai ter sido sustentado com essa base atrelado ao corpo físico, que é o material e a questão carnal, ou não? Você realmente se relacionou com pessoas que estiveram 100% da sinceridade e entrega, conseguiram ser 100% desagradáveis com vocês e vocês com elas, e vocês conseguiram viver em equilíbrio. É isso que mantém o relacionamento, né? Um outro ponto que a gente tem que pensar quando a gente está pensando, né, como identificar o momento de que o seu rompimento pode vir a acontecer, principalmente quando a pessoa fala com você sem olhar nos seus olhos, né? Eu até li um livro que fala na questões de casamento, quando me separei a primeira vez, que ele falava exatamente isso, né? Quando o seu parceiro não consegue se comunicar olhando nos seus olhos, é um bom sinal de traição. E traição, gente, não está atrelado a uma amizade sincera, a uma ligação sincera. A gente sabe que tem mentira, né? Que foi o que eu falei lá no começo. Então, se tem mentira, uma hora ele vai romper, não vai dar certo, né? Outro ponto que ele trouxe interessante aqui, fala assim, inventa desculpas para não estar mais perto, né? Quando você vê que a pessoa começa a falar, então eu vou, sei lá, em tal lugar, eu te mando uma mensagem, a pessoa demora 3 horas para te responder, fala, não vi, a pessoa às vezes viu, inventa esse tipo de desculpa, e junto dessa desculpa, geralmente está atrelada a uma mentira, né? Quando não há diálogo, comunicação sincera, transparente e clara, sem entrelinhas e sem terceiro. Uma coisa que eu acho muito legal quando a gente está falando de relacionamento, se for romper um relacionamento, gente, não coloque pessoas que não participam desse relacionamento na briga de vocês, na discussão que seja. Não faça isso. Primeiro que isso é uma covardia gigante, porque quando você faz essa atitude, você na verdade está apenas buscando álibis para endossar a sua verdade, que necessariamente não está errada, ela pode estar certa, mas você está buscando parceiros para endossar essa sua realidade. Por quê? Quando a gente faz isso,
A gente está querendo se colocar num processo de vitimização, porque eu estou colocando uma desculpa qualquer para romper um relacionamento, sem ter raciocinado, sem ter ponderado, sem ter analisado as consequências que esse relacionamento pode trazer, emocionais, familiares e financeiros, dependendo do nível de intimidade que tiveram, né? Eu faço isso de forma, vou jogar meleca no ventilador e essa outra pessoa aí que vai vir vai jogar mais, vai ficar jogando mais até o circo pegar fogo. Então, não tenham essa atitude, porque realmente é uma atitude de extrema covardia, é uma atitude de extrema irresponsabilidade, porque você está caluniando uma outra pessoa, você está permitindo que uma outra terceira pessoa também cause alguma injúria emocional no outro e venha falar alguma coisa para o outro. E eu gosto muito de falar isso, gente, de novo, estamos no mundo de provas e expiações. A Terra não é boazinha, tá? E eu gosto muito de falar isso. Para pensar na responsabilidade que existe quando a gente fala uma palavra maldita a alguém. A gente não sabe a consequência que isso pode ter do outro lado. E eu tive uma conversa muito interessante com uma amiga essa semana que trabalha com atendimentos psicológicos e tal, e ela me contou que ela tem assim alguns pacientes que trazem para ela uma intimidade que a pessoa diz que nunca falou para ninguém, principalmente assim, pessoas que têm pensamentos suicidas, pessoas que têm vontade de matar o marido, pessoas que têm vontade de matar o filho, pessoas que têm vontade de matar a mãe. Então assim, para vocês terem uma ideia, o quanto que pode ser uma consequência extremamente grave, né? No você introduzir um terceiro na briga aí de você, na discussão sua com uma pessoa que você tem um relacionamento, e isso pode refletir no outro de uma forma extremamente negativa. Então tomem muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de coisa. E o mais interessante, quando você tem a coragem de dialogar com a pessoa na qual você resolveu romper, com base em todos os argumentos, em todos os processos, em tudo que foi analisado, né? É interessante que você tenha essa coragem de falar, porque isso mostra a sua integridade, isso mostra o quanto você é sincero com os seus valores, o quanto você é sincero com as pessoas, e simplesmente fala, olha, te desejo tudo de bom, realmente o nosso relacionamento não deu certo, mas a minha decisão hoje, oi Manu, a nossa decisão hoje é que realmente não fiquemos mais juntos, porque não tem por que ficar, né? E você permitir com que o outro vá, né, seguir a sua jornada de forma mais tranquila, e você também, né? Depois que pra gente finalizar, porque eu já tô falando aqui há 40 minutos, depois que a gente finaliza essa parte que eu vou entrar no fim agora, quando a gente passa pela fase já do rompimento, foi tomadas as decisões, a gente tem que pensar que a gente passa por 4 etapas. Porque isso, gente, consequentemente traz pra gente uma dor. É muito difícil não ter uma dor quando tem um rompimento. Geralmente traz uma dor. Cada um tem uma forma de lidar com essa dor. Mas o mais interessante é a gente observar para as 4 etapas que existem. A primeira etapa que a gente tem é a etapa de compreensão, né? Realmente, que eu falei, que geralmente ela está muito próxima ao momento que você rompe. Então ela vai te trazer um pouco mais de quais foram as suas percepções, quais foram as motivações, o que você precisava estar mais atento, o que o outro talvez te ensinou e você precisava ter aprendido e você viu que agora não tem mais essa questão de precisamos estar juntos porque realmente precisamos fazer essa troca. O ponto legal da compreensão é que realmente ele te traz para uma fase de botar todas as cartas na mesa. E aí é uma análise extremamente individual. Não tem como você colocar, a não ser assim que eu falo, quando você não consegue ter essa percepção sozinha, eu super aconselho, tem gente que me pergunta aqui, a ter um psicólogo, uma terapia. Porque realmente às vezes a gente precisa de um acompanhamento profissional. E uma pessoa bacana para te ajudar, para te orientar, para te dar força, para poder, enfim, te ajudar a organizar todas essas cartas que vão ficar na mesa. Que nem leitura de tarô, né? Se você não sabe ler tarô e você joga 500 mil cartas, eles falam, minha filha, saiu a morte, tá tudo cagado. Já vi você falar isso, você não sabe ler, né? Mas não é assim que acontece. Então a gente tem que olhar, compreender,
ver os cenários, ver o que aconteceu. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com acontecimentos anteriores. Por isso que eu falo, eu, Anitta, não gosto de esquecer o que aconteceu. E quando eu falo que eu não gosto de esquecer, não é que eu não estou perdoando uma pessoa, muito pelo contrário. Eu estou usando aquilo para benchmark, para avaliar todo o processo. Para eu sim ter, isso, gente, a cabeça de engenheira, porque eu sou engenheira, é uma questão de realmente ponderar com todos e fazer o cálculo correto para eu chegar no meu resultado final, né? Eu pude aprender algumas coisas num processo de rompimento que eu tive muito interessante, que realmente lá eu tive do rompimento que aconteceu até o primeiro momento que eu entrei em contato com uma pessoa praticante de xamanismo, foi 4 anos. E essa pessoa falava para mim, essa pessoa conhecia essa pessoa, e ela falou assim para mim lá atrás: eu vou ensinar uma coisa para você que você tem que estar muito atenta, né? Ele falou assim: você vai poder experimentar um animal de poder que ele não é tão positivo. Ele era meu guruzinho, assim, sabe? Ele fazia tratamento de acupuntura em mim. E ele falou assim: você vai poder passar por uma fase onde você vai lidar com um animal de poder durante um tempo. E esse animal de poder, ele não é tão positivo, que é o escorpião. E ele falava assim: sempre entenda, uma vez escorpião, sempre escorpião. E ele repetiu isso para mim em 2015. Ficou super registrado isso, eu nunca me esqueci. E ele falou assim: estuda um pouquinho do escorpião para você entender o que ele traz de crescimento dentro de uma visão de xamanismo. Estudei o escorpião, vi todas as questões materiais que ele trazia, de análise, de sinceridade, de compreensão de si, de autocuidado, né? Quando a gente fala do escorpião, vai ser sempre escorpião, lidar com o escorpião, você tem que ter muito cuidado no manuseio. E aí vem a questão da autenticidade, do quanto você consegue ser autêntico, do quanto você consegue ser verdadeiro e sincero, ser 100% desagradável, o desagradável de você nas suas situações. Beleza. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, passado um tempo, eu tive uma situação com essa pessoa, que também foi um choque. E eu lembro que eu fui pro Brasil e tal, e eu fui lá me encontrar de novo com o meu xamânico. Eu lembro que a gente estava lá na sessão de acupuntura, ele fazendo uma soltura depois, ele falou assim pra mim, eu não falei nada. E obviamente ele deveria estar fazendo uma leitura energética, corporal, sei lá o que. Ele virou pra mim e falou assim: escorpião, ele falou, eu vou te lembrar, Anitta, escorpião é sempre escorpião. Eu falei: você é muito engraçadinha com essa conversa toda, né? Eu tava meio que entendendo, mas não tava querendo que a ficha caísse. Beleza. Passou isso foi 2018, e aí passou agora 2019, uma outra situação com essa mesma pessoa aconteceu, onde realmente depois eu juntei todas as peças e falei: não, chega, não quero mais, é um tipo de amizade que tá me fazendo mal, não quero, é uma pessoa que não me agrega em mais nada, porque tem esse comportamento medíocre para algumas coisas e leva alguns valores pessoais que eu não pratico. E aí eu falei: tá, acabou. E aí, passado um tempo, ele me mandou uma mensagem para saber como estava minha filha, tal, não sei o que. E aí eu lembro que ele falou assim: o escorpião é sempre escorpião, já aprendeu a lição? Então a gente tem que pensar que o legal de quando a gente não perde a memória do que a gente passou nas situações passadas, podia não ter sido com a mesma pessoa, mas poderia ter sido com outras pessoas. Quando a gente não apaga essa memória, a gente tem essa capacidade de juntar as peças e olhar e falar assim: beleza, o que eu quero para mim, né? O que eu não quero mais romper dentro de mim? Que tipo de valor eu tenho e que eu passo, não só aqui quando eu vim falar da minha questão espiritual, que eu levo, gente, muitíssimo a sério. Quem me conhece na intimidade sabe que eu levo isso muito a sério. E dentro da minha casa, porque eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, e ela vai ver todos os exemplos. Se ela vê uma mãe que mente, uma mãe que engana, uma mãe que está preocupada com fama, uma mãe que está preocupada com dinheiro, né? O negócio ali vai ser meio complicado. Vou criar talvez um monstrinho dentro da minha casa. E não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu falo, que a questão da abundância, ela vem naturalmente. Ela vem pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua honestidade, pela sua humildade, pela sua capacidade de praticar a caridade. Então, use as experiências que vocês têm para essa compreensão.
A segunda fase que a gente tem é a questão de aceitação. E muita gente reclama dessa questão da aceitação, que fala que é conformismo. Eu discordo que seja o conformismo, né? Porque, na verdade, eu não gosto de usar o conformismo na forma como as pessoas falam que é conformismo. Porque o conformismo, o que é conformismo? Estar conformado com uma situação. É você realmente não lutar contra aquilo que está acontecendo. É realmente você compreender e seguir o fluxo. Aceitar que aquela é uma condição real na qual você vive. De novo, a Terra não é um lugar gostoso, vai ter muito problema, provas e expiações o tempo inteiro. Então não olhe para a aceitação, e aqui é uma coisa que acontece que é muito interessante, as pessoas se colocam no papel de vítima. Aí vem aquela fase que eu falei, procurar álibi para endossar a sua loucura. Isso é o que as pessoas mais fazem, fica procurando gente aí para endossar a sua loucura e falar, tá vendo como eu tô certa e a fulana me sacaneou, a fulana tinha inveja de mim, a fulana queria meu mal, a fulana falava isso de mim. Por quê? Preciso endossar essa loucura, por quê? Porque eu não me conheço. Eu rompi tanto com a minha verdade que eu não tenho a capacidade de falar, porra, eu errei pra caralho com essa pessoa. Desculpa, eu errei muito com essa pessoa. Então, realmente, você acaba criando gente para endossar essa loucura toda e você fica como vítima, você se conforma, porque você vai ter gerado o conforto que os outros vão te oferecer e a outra pessoa fica totalmente abalada, né? Porque acaba gerando um respingo e uma retaliação de alguma forma. Vem uma terceira fase, que é a fase de cura, que é uma frase que eu falo que é a fase que eu estou principalmente trabalhando, que realmente é você tirar a lição de tudo isso. Então você juntou tudo aquele bagaço de laranja que você tem lá armazenado no teu armário, começa a espremer mesmo, que ainda vai sair um suquinho dali, e aí você ainda vai conseguir olhar o gostinho final que tem, doce daquela laranja, e ver o quanto que você se transformou desde o início até agora, o quanto você se tornou mais calmo, mais coerente, mais sincero, mais íntegro, né? O quanto você tem capacidade de olhar para as suas dores com muito mais respeito, com muito mais amor, com muito mais indulgência, né? E depois vem a fase do perdão. E aí, além de você praticar o perdão ao próximo, você pratica primeiro o auto-perdão. Tem uma passagem no livro no Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala exatamente isso. Quando a gente opta em perdoar alguém, o primeiro a ser perdoado é nós mesmos, né? Por isso que perdoar não é fácil, gente. Vocês veem que tem todo um processo. É você compreender, é você aceitar, é você trabalhar a cura primeiro dentro de você e aí então você consegue perdoar. Aí então você consegue ser realmente sincero no seu perdão. Não aquele sincero da boca para fora e falar, tá bom, eu te perdoo, mas eu quero que você vá morar no Japão e eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, tá tudo bem. Não, isso não é perdão. No perdão a gente tem a capacidade até de conviver algumas vezes. Não necessariamente com o mesmo nível de intimidade, porque a gente acaba perdendo um pouco de, como que se diz? De confiança, né? E aí acaba que não acontece, né? Mas tem um bom convívio, consegue, por exemplo, fazer um churrasco na família tranquilamente quando você perdoa um familiar seu, beleza? Eu queria trazer isso para vocês, eu acho que isso trouxe meio que um grupão assim, de tudo que a gente falou, um pouco de que as pessoas me perguntaram. É importante vocês terem muito esse respeito por vocês mesmos e saberem que cada um desses processos e cada uma dessas etapas, compreensão, aceitação, cura e perdão, exige um tempo. Então, assim, não tenha pressa, não precisa desesperadamente passar por cada uma delas. Às vezes a gente pode ficar emperrado 1 ano no processo de aceitação, a gente pode ficar mais 1 ano no processo de cura. Não tenha pressa, simplesmente olhe para você com um pouco mais de respeito. Aquelas pessoas que me perguntaram qual que é a hora de romper, tenha essa atenção. A partir do momento que você rompeu demais com você e você está realmente perdendo a sua identidade, a sua integridade, o conhecimento de si mesmo, para. É a melhor coisa que você pode fazer. Para e repensa. Vamos tentar juntar os cacos primeiro, antes de querer agradar o outro. Pare de romper com vocês para agradar ao outro. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais doente, com mais câncer, com mais problemas emocionais de depressão, pânico e todas as outras doenças que existem.
né, relacionados ao emocional. Então, parem de romper com vocês e tenham, né, uma capacidade de ser íntegros, sinceros, né, como falar aqui, espontaneidade e sinceridade, quando não houver mais, melhor analisar, né, com certeza, a gente tem que ter essa espontaneidade. Se em algum momento algum amigo seu, né, hora de romper, não aceitar que você fala, como eu dei o exemplo, que eu falei, olha, a pessoa realmente ela falou que eu estava criticando ela, e um dos motivos da nossa briga também, depois eu entendi que estava meio que essa conversa atravessada, mas é exatamente isso, né? A pessoa fala assim, como que você fala que viajar de classe econômica é animal class? Não é animal class, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E a partir do momento que você é discriminado ou que você recebe um julgamento porque você falou, olha, e você falou para a pessoa, você não falou para terceiros e virou fofoca, você foi diretamente à pessoa e falou, olha, faz isso não, amiga, tá feio. E a pessoa se sentir ofendida, talvez ela já não tenha mais essa retribuição de amizade com você. Então, não tenham medo mesmo de, às vezes, vocês verem que nessa troca, você vê que o outro lado não gosta e a pessoa vai lá para um terceiro falar mal de você, vem um quarto falar, te xingar de tudo quanto é nome, vaza, sai fora. Não tenha medo de romper, não. Sabe por quê? A gente abre espaço para pessoas melhores entrarem, né? Então é isso, gente. Desejo para vocês uma ótima quarta-feira. Super agradeço quem ficou aí 50 minutos batendo papo com a gente. A Adriana perguntou, você falou sobre sua experiência com a corrida? Não falei nada com a corrida, não tem nada a ver, eu não abordo mais ponto de corrida aqui. É uma questão muito pessoal hoje minha, mas óbvio que se tem alguma coisa a trocar que a corrida me traz muita lição, isso sem dúvida ela me traz, mas eu trago isso num outro momento, não é o tema da nossa live hoje. Beleza? Boa noite para vocês, agradeço quem ficou aí e vamos continuar estudando a semana inteira, tá bom? Um beijo pra